E uns meses depois, a mãe do Marcos ligou para ele e perguntou se ele poderia ver onde era que a Aline estava, que ela saiu sem dar sinal. E o Marcos foi até onde a Aline estava e encontrou ela com o Edgar em um local, os dois conversando bem próximos. E o Marcos ficou por lá, só olhando, até que o Edgar acabou recebendo uma notificação no celular. E quando ele viu, olhou para onde o Marcos estava e se afastou mais da Aline. E a Aline perguntou o que foi. E ele falou baixinho para ela e ela acabou ficando meio sem jeito e se afastou mais um pouco. E o Marcos chegou lá e perguntou o que ele estava fazendo. E a Aline estava meio nervosa e disse que só estava conversando só. E o Marcos disse só conversando, né? Um encostado com a cabeça no outro, de mão dada. E a Aline disse que não estava fazendo nada demais, eram só grandes amigos. E o Marcos disse que grandes amigos não ficam tão achegados assim como eles estavam. E o Marcos disse que a mãe dele ligou e perguntou para ele se podia dar um olho aonde você estava. E já que você está aqui com o Edgar, ela falou que era para você ir para casa, já que passou bastante tempo. E ela perguntou se não teria como convencer ela para ela ficar um pouco mais. E o Marcos disse que não, que ela já estava preocupada. E ela se despediu do Edgar e foi embora para casa. E o Edgar saiu de lá pulando por prédio. E a Aline chegou com o Marcos na casa da mãe dele. E o Marcos voltou para casa dele. E quando ele estava lá, a Glória chegou com o Ângelo. E o Ângelo perguntou se ele poderia ir com o Marquinhos para brincar com ele. E eles concordaram e foram até lá. E deixaram o Ângelo por lá para brincar com o Marquinhos. E voltaram e o Marcos disse que acabou de ouvir um local que precisava de uma ajuda. E a Glória perguntou se sempre que ele saía da Terra ele acabava ouvindo isso. E o Marcos disse que só de vez em quando. E perguntou por que ela de vez em quando não saía também para ajudar em algum lugar. E a Glória disse que ela ainda está em treinamento e desenvolvimento. E por isso que muitas das vezes ela não ativa esse poder. E chamaram o Alex e o Denis já estava por lá e aceitou vir junto. E a Glória perguntou pro Denis se agora ele tá morando com o Alex. E o Denis disse que sim, que ele é uma pessoa bem inteligente e que, na verdade, ajuda bastante ele a desenvolver habilidades. E o Gabriel chegou lá na nave e disse que ele também já tem ajudado bastante o Denis no seu desenvolvimento, as pessoas já gostam bastante dele. E uma hora, ouviram lá um canto bem suave e perguntaram de onde era que estava vindo isso. E o Marcos acabou vendo no ombro do Gabriel, a Dávila bem pequena. E o Marcos perguntou por que era que ela estava desse tamanho. E o Gabriel pegou a Dávila na mão e disse que ela é bem fofinha desse tamanho. E acabou coçando a cabeça dela, ela começou a dar uma risadinha. E a Glória disse que eles são um casal bem fofo. E daí o Gabriel disse que não, eles não são um casal, são só amigos. E o Marco disse que sabia, só amigos. Eu já vi isso hoje. E chegaram em um planeta. E o Marcos disse que eles lá não poderiam ir à toa, o Alex com o Gabriel e o Dennis. E eles perguntaram o porquê. E o Marcos contou que, na verdade, esse mundo, todos os homens morreram porque eles acabaram desenvolvendo um vírus que era o vírus anti-homens. E que já faz muito tempo que não há homens nesse planeta. Que as mulheres começaram a se desesperar. Algumas que se tocaram que se continuassem sem homens, com o tempo acabariam morrendo todas e o planeta acabaria ficando vazio e elas entrariam em extinção. Então a Glória com o Marcos chegaram até lá no planeta e perceberam que o vírus ainda estava funcionando por lá. E o Marcos acabou encontrando mais líderes de lá daquele mundo. E quando as mulheres perceberam ele, começaram a correr e disseram que não imaginavam que ainda tinha homem vivo por lá. E a Glória afastou todas elas, disseram que ele já era dela. E perguntaram se ela seria tão egoísta de não dividir um único homem que ainda estava vivo. E a Glória ficou meio nervosa e desfez todo o vírus de lá. E ela disse que ela já desfez o vírus e que existia mais homens em outros locais que eles poderiam trazer para elas. E o Mark ficou meio surpreso com isso. As mulheres perguntaram como assim. Elas disseram que já não havia mais homens no mundo faz muito tempo. E a Glória disse que esse não é o único mundo que existe homens. Existem outros mundos, infinitos mundos que tem homens que estão doidos para ter um relacionamento com alguém e que poderia trazê-los para aí. E as mulheres ficaram surpresas com isso. As líderes delas disseram que elas não querem mais homens e que estão vivendo melhor sem eles. E nessa hora chegou o Gabriel com o Denis e perguntaram como era que estavam as coisas. E o Marco disse que não parecia estar nada bem. E as mulheres ficaram doidas quando viram eles. E a Davi apareceu também e disse que era para ir com calma, não chegava assim com homens. E ela disse que era fácil ela dizer, não é ela que já
tá tanto tempo sem encostar em nenhum homem e que tá tão carente. E a Dávila se abraçou no Gabriel e disse que esse daqui já era dela. E o Gabriel ficou surpreso com isso e meio vermelho. E o Danny disse que eles poderiam ter uma solução bem prática para isso, que ele já até teve uma ideia. E nessa hora chegou umas líderes lá e disseram que não iriam fazer nada, elas estão melhor sem homens, e que esses que estão aqui, eles não são bem-vindos. E o Dennis perguntou se elas realmente queriam isso, e elas disseram que homens só causam problema, são rudes, brutos, gente meio sem noção, e que as mulheres estão se virando meio melhor sem eles. E o Dennis perguntou o que iriam fazer. Iriam ir para o futuro, depois delas todas terem morrido, e iriam colocar outras pessoas de outros mundos nesse planeta para repovoar. E as mulheres ficaram meio assustadas quando viram isso, e pediram para ele explicar que história era essa. E o Danny disse que eles tinham uma máquina do tempo, e como elas não iriam mais ter filhos, e não iria ter mais ninguém com o tempo, eles poderiam colocar pessoas de outros mundos aqui, como eles também são. E as líderes ficaram pensativas nisso, e disseram que iriam pensar melhor nesse assunto. E depois voltaram e disseram que precisariam então dessa ajuda, porque pensaram nas criancinhas que ainda estão crescendo e não têm mais pais, e também que não terão futuro se elas forem egoístas assim, mas elas próprias já não querem mais homens. Então o Marcos foi com a turma até outros mundos, e o Gabriel com o Dennis foram até um que o Gabriel falou pro Dennis sobre os amigos dele, e acabaram entrando na nave do Alex e viram um monte de homens por lá, e o Marcos perguntou se conheciam eles, e o Gabriel disse que conheceu eles enquanto estava viajando por aí, ele com a Dávila, e um estava falando que estava com medo de morrer solteiro, e perguntaram para ele se realmente tinha mulher que estava querendo tanto homem assim, que estava desesperado por isso. O Gabriel disse que sim, e quando chegaram lá, os homens ficaram surpresos e disseram que na verdade tinha mulher demais aqui, e perguntaram se realmente estava tão interessado assim em ter relacionamento. E quando chegaram lá, perceberam que foram cercar por mulheres e uma já estava escolhendo lá uns, e começaram a perceber que eram 5 mulheres que estavam escolhendo apenas um homem, e disseram que ele estava com medo de morrer solteiro, mas que casar com mais de uma já é demais. E o Gabriel disse que eles iriam cuidar, que senão não era só 5 não, porque isso daqui só é uma pequena vila, o mundo inteiro está sem homens, e eles ficaram surpresos ao ouvir isso. E o Marcos pediu ajuda para conhecimento, para encontrar homens que estavam querendo se relacionar e que poderiam ajudar, e ela indicou vários mundos, e eles se separaram todos e foram nesses mundos, e acabaram conversando esses homens a ir para lá para poder ajudar nisso, foram trazendo mais e mais, até que no momento eles conseguiram alcançar um certo tanto que a conhecimento disse que já daria conta. E depois de tudo isso, as mulheres lá agradeceram e eles voltaram para a Terra.